Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na TV Del Rey, estou recebendo o Claré, Antônio Claré, que é o idealizador do Instituto Apoiar, e nós vamos conversar sobre este momento que o Brasil está vivendo, que este levante, né, da população que foi para as ruas se manifestar, e a gente quer entender isso, né? Mais do que isso, a gente quer entender também a nossa cidade, né, Claré? A gente está aqui em São João del Rei, e São João del Rei também teve esse manifesto, teve uma regimentação de pessoas através das redes sociais, né? Porque não foi uma coisa que foi divulgada assim amplamente, mas através das redes sociais conseguiu-se colocar perto de 4 a 5 mil, né? A gente ainda está calculando esse valor de pessoas, né, nessa manifestação, que, a meu ver, é a maior dos últimos 30 anos. Eu não me lembro de ter visto, né, uma aglutinação de pessoas a nível de protesto, né, dentro desse contexto. Claro, primeiro eu quero receber você aqui com o maior prazer do mundo. Eu sei que você é uma pessoa idônea, uma pessoa voltada para, né, para a causa pública, e eu acho que é a pessoa certa para a gente debater sobre este momento que nós estamos vivendo no Brasil, e, em particular, São João del Rei. Boa tarde, João. Boa tarde, os ouvintes aí da TV Del Rey. Vamos lá. Você quer alguma opinião, né? Uma opinião sobre esse grande movimento. Eu vou te iniciar a questão para te dizer que, historicamente, eu entendo que nós estamos vivendo, né, em termos da política, da organização, nós estamos vivendo há, no mínimo, um século atrás. Isso é um mínimo. Então, estamos no futuro, mas com uma questão voltada para um século de atraso na questão política. Por que eu digo isso? Porque eu sou um dos grandes defensores, sempre fui um grande defensor, de que esse modelo de representação não nos representa. E por que eu falo que isso tem mais de século? Porque isso aconteceu no passado, lá na Inglaterra, no reinado do João Sem Terra. O rei chamava João Sem Terra. Sem terra porque ele não tinha terra. E como ele não tinha terra, não era proprietário, não era capitalista, não era nada, então precisava-se fazer alguma coisa, né, para poder segurá-lo. E aí, como as coisas eram muito difíceis, né, o mundo naquela época, né, não tinha a velocidade que tem hoje, importante, não tinha a velocidade que tem hoje, né, as distâncias eram grandes, então precisava de ter alguém que representasse determinadas comunidades junto ao rei. Essa pessoa é que ia lá levar os pedidos da comunidade para o rei. E então o rei poderia atendê-lo. Era muito mais fácil mandar um intermediário, um representante, do que esse pessoal de se deslocar para lá, para poder estar fazendo isso. Então quer dizer que isso aí tem mais de 200 anos. De forma que esse modelo é praticamente o mesmo até hoje. Aperfeiçoou uma coisa ou outra. Mas se você verificar, não houve evolução, né? Não houve evolução nesse momento. Então, essa representação é o problema mais sério que nós temos. Uma das questões que eu quero levantar é a questão, né, da indignação. Porque para você fazer um movimento, para você fazer um levante, né, colocar uma multidão na rua, você tem que provocar uma indignação, né? Ou então uma aspiração, né? Existem duas coisas que podem fazer com que uma multidão se aglomere, né, nas ruas. Ou ela está incomodada com alguma coisa, ou ela está empolgada com alguma coisa. A princípio, este momento é de incomodar, né? Não estamos em período eleitoral, né? Não estamos em período de campanha, não estamos nem em ano eleitoral, né? Então, não há necessidade de dizer, olha, estamos aqui fazendo um projeto político, um discurso político. Não é isso. Então, é um levante baseado num tema que eu diria que é uma indignação. Essa indignação, vamos colocar São João del Rei particularmente, porque a gente é TV del Rei daqui, né? Nós tivemos aí, o ano passado, a eleição, né, do professor Elvésio, do Partido dos Trabalhadores. A rede social, né, eu vivi isso, a rede social teve uma importância muito grande nesse processo, né? Não que o PT tivesse
habilidade extrema de usar a rede social. Mas já havia um desgaste político, né, desse modelo do Nivaldo, né? E a proposta de alternativa de mudança mais viável que tinha era o PT se apresentar como candidato, como foi o caso do professor Elvésio, reitor universitário, né, uma pessoa acadêmica, que é o antídoto, né, que é o antagônico desse modelo que estava desgastado, que é o populismo, o Nivaldo, aquela pessoa que nunca estudou, que nunca, né, não teve estudo, não teve infância na escola, teve mãe lavadeira, aquela coisa toda. Não, e esse é um acadêmico, uma pessoa universitária, né, um reitor. Então, reverteu-se a proposta, né? Mas, apesar disso, né, nós estamos com 6 meses de governo, né? E essa multidão que foi para a rua também está manifestando uma certa indignação. Ou seja, existe um desgaste já considerável no governo do professor Elvésio, né, do atual prefeito. E isso é refletido nesse movimento, nessa manifestação. Tanto que ele rapidinho, né, reuniu o seu staff, refez um cálculo para as tarifas de ônibus, que foi a meta do projeto, do protesto, né, a principal bandeira do protesto, e anunciou uma redução de 15 centavos, que é para, olha, eu vi que o recado foi para mim. Né? Mas é mais do que isso, né? O pessoal fala, não é por causa dos 20 centavos, quer dizer, existe uma indignação maior. A gente percebeu ao longo dessa virada de mandato, né, uma movimentação no Legislativo que foi muito preocupante, aquela coisa de 10 vereadores, de 15, de vota para 13, vota para 17, e havia um clamor popular que não, tinha que ser 10, né? E aí pronto, voltou-se 13. Né? Havia um clamor popular dizendo, olha, já está bom 13, não, vamos colocar mais 4 assessores. Né? Gente, para que 4 assessores? Isso é um absurdo para São João del Rei, não precisa. Não, vamos aumentar o salário dos vereadores, dos secretários, do prefeito, vamos dobrar. Né? E ainda de gorjeta, a gente entra no outro detalhe, mas vamos partir por esse processo aqui. O Legislativo está pesando, né, para esse atual governo, porque, apesar de eu ter uma simpatia pelo Fusato, ele está deixando o Legislativo de São João del Rei, né, inflado. Pois é, João, você colocou essa questão da inflamação da população. Eu diria que teria são dois os vieses. Eu diria, por exemplo, que há a indignação, juntou-se a indignação e o sonho. O que é a indignação? A indignação percebida pelos jovens, a indignação de seus pais, né, que estão aí pagando impostos, sendo pressionados de todas as formas por inflação, por aumento de aluguel, por aumento do gasto público, né, por tudo. Aí esse jovem fica olhando para os seus pais, que sou eu, que é você, que é o cidadão que está nos escutando, e que a gente ainda não se movimentou. Na teoria, nós não nos movimentamos. E esse jovem fica percebendo o nosso sacrifício, a nossa labuta, e aí ele fica assim, será que eu vou ser igual ao meu pai? E o meu sonho, aonde fica? Então, ele sai para a luta, que é próprio do jovem, para tentar, nessa discussão toda, nesse movimento todo, um Brasil melhor, que nós ainda, enquanto pais, poderíamos realmente ter na nossa velhice uma melhor qualidade de vida, e ele sustentando seus sonhos. Então, isso daí é o grande estupim do negócio, no meu ponto de vista. De forma que ele, então, começa a enumerar esses problemas todos que você comentou aqui agora. Né? Não escapuliu ninguém, não escapole ninguém desse movimento. Não vai ter um prefeito, um governador ou o presidente da República fora disso, ou um deputado ou um vereador. Por quê? Porque não trabalharam, não respeitaram o limite. Né? Então, 4 assessores, né? Aumenta-se o número de vereadores. E aí? Né? Você verifica que um prefeito, né? O povo retira um prefeito, retira um vereador, né? O prefeito, no final de mandato, faz
né, demite o seu pessoal que ele tinha colocado durante o mandato dele, vem um outro, né, e assume a paternidade de todos, né, retorna com todo mundo, com a grande maioria, né, aumenta ainda mais, né, proporcionando aos demais vereadores e a tudo mais, abre, no caso, os cofres públicos. Ora, isso gera indignação a qualquer um. E tem uma questão que eu quero falar com você, que é, por exemplo, a questão da corrupção também é uma das grandes bandeiras, né, que está levando a essa indignação. Aí se faz aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, julga lá os atores do Mensalão, né? Tem a coisa do Cachoeira, né, que foi preso e aquela coisa, depois a pessoa é solta. Então, quer dizer, aqui em São João del Rei a gente não ficou longe disso, nós tivemos aquele problema da época, né, do governo do Cidinho, cujo presidente da CPI, que apurava aquele sistema de corrupção, né, de cheques para lá e para cá, era o vereador Fusato, né, que até hoje o pessoal pergunta onde é que estão aqueles carros que foram, né, vendidos, negociados, que foram apreendidos através de dinheiro público. Isso aí ficou, né? A gente não tem resposta para isso até hoje. Então, quer dizer, essa questão da corrupção também é uma bandeira que está sendo colocada, né? As pessoas acham que esse gasto exorbitante, né, com a construção dos estádios de futebol, aquela coisa toda, isso também é uma coisa que inflama a indignação, né? Mas daí da indignação. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão das redes sociais, né? Na época da eleição para prefeito, eu tinha no meu portal 007, que é um blog, e a gente trazia estatísticas, né, das tendências que estavam na rede social. E apontava, olha, preferência do eleitorado na rede social, Elvésio Reis, né, com 70% das intenções de voto, depois vinha o Nivaldo, e às vezes empatado com o Nivaldo Jordano, né? Então, quer dizer, a gente tinha essa tendência. A rede social virou uma ferramenta dos políticos, né? E hoje a gente tem na rede social, e eu já fiz uma matéria no blog sobre isso, né, uma enquete feita por um militante aí, eu acho que é do PSTU, que tem uns 200 pessoas já votando, né, onde fala sobre a questão de 4 assessores, né, se é necessário 4 assessores. 98% não é a favor. Quer dizer, o Fusato está virando as costas para uma estatística dessa. Quer dizer, ele quer ouvir o clamor da população, ele quer fazer audiência pública, ele quer transmitir a Câmara ao vivo para dizer que tem transparência, mas está aí o clamor. 98% de uma pesquisa, e pesquisa no Facebook não é pesquisa boba não, o cara põe um perfil dele lá, ele põe a cara, fala assim, ó, eu estou aqui falando que eu não acho que tem que ser 4 assessores, né, e vira as costas para isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, por exemplo, o Instituto Apoiar, há quantos anos que o Instituto Apoiar registra, através de audiovisual, as reuniões da Câmara Municipal a custo zero para o município e disponibiliza isso na íntegra, na internet, para consulta pública? Bom, isso nós já estamos fazendo há quase 3 anos, né? E está aí para que todos os internautas possam consultar e possam verificar, né, na íntegra como é que está essa discussão na Câmara, como é que está esse negócio de virar as costas que você coloca, que está muito claro, né, lá nas reuniões da Câmara. Então, é preciso observar, é preciso mudar esta visão e esse ponto de observação. Tá? Não dá mais para se fazer as coisas do jeito que estavam fazendo até agora. Eu costumo dizer que é mais ou menos essa grande revolução que nós estamos vendo aqui, é mais ou menos o que aconteceu na física, tá? Na matemática. Então, a física que a gente aprendeu no colégio, ela não responde mais por quase nada. Ela só foi a base para chegar no desenvolvimento que nós chegamos. O que eu quero dizer com isso? Nós não explicamos uma série de fenômenos hoje físicos e matemáticos, químicos, seja de que ciências for, tá? Mas com aquela matemática básica, com aquela física básica. Hoje você tem a física quântica, né, que responde aí, que entende que a gente conseguiu evoluir para esse detalhe. Então, essa questão que nós estamos vendo das redes sociais é a quântica. É a grande quântica da vida. E entender isso
e fazer as mudanças necessárias para isso. Isso pira a cabeça da grande maioria, principalmente aqueles que estão no poder, porque eles só enxergam a verticalização do poder. Então, o que a gente está vendo, quando entra nessa questão quântica, tá, dos movimentos sociais, você não tem mais verticalidade, você tem horizontalidade. E é nessa questão que eu chamo a atenção, por quê? Porque o material que você disponibiliza na internet está lá no YouTube, isso é compartilhado na rede social, que é todo o conteúdo que a Câmara produz em audiovisual, quer dizer, não existe, no meu modo de pensar, assim como não existe a necessidade de 4 vereadores, de 4 assessores, não existe essa necessidade de transmitir ao vivo a reunião da Câmara pela televisão. Pelo rádio até que eu entendo. Por quê? Porque pelo rádio a pessoa está trabalhando ali, quer prestar atenção, quer ouvir, porque geralmente começa lá para as 3, 4 horas da tarde, é horário de trabalho. Ninguém vai parar de trabalhar para ligar uma televisão para ficar vendo bate-boca de vereador. Né? A não ser que esteja arrancando sangue ali, né? A hora que começar a ter cheiro de churrasco de carne humana, aí a turma vai para frente da televisão. Fora isso, né? Não existe essa necessidade. E o vereador Fusato, a Câmara Municipal de São João del Rei, hoje vira as costas, ignora a presença do Instituto Apoiar, que está ali há 3 anos, filmando, audiovisual, registrando toda a reunião da Câmara, disponibilizando isso a custo zero para a Câmara e prefere pagar, segundo o vereador Gilberto, né? Gilberto Lixeiro, né? Ele me passou que é uma cifra de R$ 9.500 por mês. Né? Me passou em off, vou passar aqui também. Então, quer dizer, R$ 9.500 para a TV Câmara de Minas transmitir 4 sessões da Câmara, 4 assessores, dobrar o salário de vereador, verba de gabinete, quer dizer, e nesses 6 meses já passou de 1 milhão os gastos com a Câmara Municipal, quer dizer, mais do que o dobro do que foi gasto no ano passado. Então, isso talvez também é um motivo para trazer essa indignação, né? O pessoal tem que ir para a rua. Sem sombra de dúvidas, né? Essa questão da televisão na Câmara, não sei. Né? Eu acho que não atinge o objetivo máximo da informação. Diante de que o horário que são realizadas as reuniões da Câmara é inconveniente com a grande maioria dos trabalhadores, né, de quem sustenta esse município. Né? Então, ele não tem acesso a isso. Passou na televisão, acabou. Cada minuto voa igual voa o minuto. Por quê? Porque não há armazenamento do conteúdo, como há no caso do trabalho do Instituto Apoiar, no seu trabalho e de outros aí. Né? Então, acaba que isso daí é um negócio meio que desperdiçar recurso. Né? Quanto à questão dos 4 assessores, João, tem uma coisa que sempre me intrigou muito com essa questão de assessorias. Né? Eu sempre fiz esse trabalho de assessoria não parlamentar, mas a empresas, isso e aquilo, aquela coisa toda. E eu fico a pensar no seguinte, assessor, no meu entendimento, na minha concepção, não é apenas um assessor político ou politiqueiro. Eu acho que o assessor, para mim, tem que ser um cara de elevado conhecimento. Porque eu preciso de uma assessoria a partir do momento que eu não entendo o que é um orçamento público. Eu preciso de alguém que conheça o orçamento público para estar me apoiando na hora da minha leitura sobre o orçamento público. Que senão é uma peça fictícia que simplesmente aparece pela Câmara e que nego assina. E que eu tenho visto que na maioria dos casos é desse jeito. E para isso também a Câmara disponibiliza de uma assessoria jurídica, né, da própria Câmara, para poder atender essa demanda. Né? Pois é, e aí eu entendo que são o assessor, no meu caso, ele faz a ponte naqueles assuntos da qual eu não tenho tempo suficiente nem para estudar, né, e para buscar aquelas informações, então ele estaria ali para fazer esse negócio. Então, a minha pergunta é se como é que é também esse critério de escolha, né? Porque senão o que a gente assiste, vai ficar assistindo, os apadrinhamentos, aquela coisa toda, que é uma grande farra
no final das contas, uma grande farra com o nosso dinheiro público aí. Então precisa, sim, temos que dar uma olhada nessa questão, sim. Eu acho que está na hora de rever todos esses conceitos. São João del Rei, e como o Brasil precisa passar a limpo essas questões, né? E resgatar a tribuna como sendo realmente um ouvido do povo, né? Agora vamos entrar na segunda parte, vamos partir para o plano nacional, né? Nós temos essa indignação aqui, né, que foi uma manifestação volumosa de pessoas, mas também temos essa manifestação que aconteceu de modo generalizado no Brasil inteiro e nas capitais, e com uma ampla cobertura da mídia, né? E tem-se absoluta certeza que este movimento nasceu nas redes sociais, né? Esse movimento de levante, né, vamos dizer assim, de levante, nasceu nas redes sociais. E esse fenômeno está sendo estudado principalmente, né, pelos analistas de rede social, e eu sou um analista, né, de rede social, trabalho com isso e tenho uma atenção voltada para isso. Nós fizemos a cobertura aqui do movimento aqui e postamos no YouTube, compartilhamos no Facebook, né, as imagens, né, da manifestação aqui em São João del Rei, que aconteceu numa terça-feira, e fizemos duas experiências. Colocamos a imagem crua, um áudio puro, e usamos a mesma imagem, o mesmo vídeo, né, e acrescentamos uma trilha sonora. E uma trilha sonora que a gente percebeu que já estava sendo utilizada, né, nesse levante na rede social, que é aquela música Vem Pra Rua, né? Essa música Vem Pra Rua. E aí eu quero chamar a atenção de uma questão interessante. Vocês acham que tudo cai de graça, né? Não cai. Essa música Vem Pra Rua, ela foi lançada mais ou menos uns 2 meses na campanha da Fiat para vender um projeto de carro da Fiat, e com uma questão. Nós vamos mostrar para vocês a propaganda que circula na internet. Essa propaganda, ela está no canal da Fiat. O canal da Fiat tem mais de 770 vídeos postados nesse canal, e ele tem 27.449.000 e porrada de visualizações, tá bom? Desses 778 milhões. Agora, eu te digo uma coisa. Desses 47 milhões, eu não estou incluindo aí 19.799.259 visualizações. Esses quase 20 milhões de visualizações é sobre essa propaganda da Fiat. Tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção. Agora você compara, 47 milhões é o total de visualizações de 778 vídeos, que dá uma média de 35 visualizações por vídeo. Quer dizer, a média de vídeos da Fiat, né, do canal da Fiat, das suas propagandas, do material que ela coloca no seu canal, é uma média de 35 mil visualizações por vídeo. Tem uns que dá menos, tem uns que dá mais. Agora, só o vídeo da música Vem Pra Rua tem mais de 18 milhões de visualizações. E esse vídeo, não aparece o carro da Fiat. Não aparece. Aparece só o pessoal cantando no estúdio. Entendeu? Agora você me explica, como é que um vídeo desse, que fica em 1 mês, 2 meses no máximo na rede social, né, para se propor dizer que está fazendo uma propaganda de um veículo, né, e coloca um jargão desse, vem pra rua, vem pra rua. Isso aí, gente, ninguém é bobo, não. Tem muita gente boba na rede social, mas tem muita gente esperta também, sabe? Então, eu quero levantar essa questão com vocês. Eu acho que vocês têm que começar a estudar esse projeto. E quando aparece a propaganda da Fiat, que aparece com as imagens, que já não é a música em si, mas aparece as imagens, você não vê um campo de futebol, você não vê o gol, você não vê, entendeu?
um telão na rua para dizer, olha, estamos na rua torcendo para a seleção. Você não vê a seleção. Você não vê um jogador da seleção. Você vê o povo indo para a rua. Esse chamamento, vem para a rua, essa coisa vem sendo colocada de uma forma subliminar na rede social. Isso já vem sendo colocado há mais tempo, que é para provocar, entendeu? Essa predisposição desse levante. Agora, eu te pergunto, a Fiat fica em que estado? Fica em Minas Gerais. Em que lugar? Que cidade de Minas Gerais? Betim, né? Betim. Quem é o maior arrecador de impostos da Fiat? O estado de Minas Gerais. É o governo de quem? Do PSDB, né? E não sei se vocês sabem, né? Há uns 2, 3 meses atrás, né, o PSDB, com Fernando Henrique e o Aécio Neves, contrataram o marqueteiro do Obama, que fez a campanha vitoriosa do Obama Bin Laden, que foi uma campanha desenvolvida nas redes sociais. Então, ele já veio, né, para preparar o ambiente das redes sociais para o lançamento, né, de um projeto político. Então, nós estamos antecipando esse debate político nas redes sociais. Aí eu pergunto para você, nós, cidadãos brasileiros que estamos indo para a rua fazer esse levante, né, até que ponto nós vamos comprar essa briga para atender ao interesse, né, dos que estavam no poder e que estão querendo voltar? Ou até que ponto nós vamos saber de separar isso aí, né? Porque agora a coisa está colocada aí, está todo mundo na onda. A hora que a poeira baixar, nós vamos começar a perceber, né, da onde que vieram essas, né, essas tendências de inflamação. E depois vai para todo mundo para a rua, os oportunistas entram lá, começam a fazer quebra-quebra, começam a vender uma imagem do mundo, para o mundo que o Brasil, né, está complicado, começa a desgastar o governo da Dilma, né, começa a tirar um dos nossos maiores patrimônios imateriais que nós temos, que é a paixão pelo futebol, que eu acho que é um crime, né, a gente perder essa paixão, por mais que a gente tenha carência de outras coisas, a gente não pode abrir mão das nossas vocações, e uma das nossas vocações é essa coisa do futebol, é a coisa do carnaval. O brasileiro é alegre. Era a chance do Brasil vender uma imagem para o exterior de que nós somos um país receptivo, um país disposto, né, a ser uma emergência no terceiro mundo, que está aí querendo ocupar o seu espaço no mundo. Então, quer dizer, não atende ao interesse do Brasil essa manifestação neste exato momento. Não atende aos interesses do Brasil. Pode atender aos interesses de segmentos da política brasileira, que estão aí, né, eufóricos com essa contaminação das massas. Mas esse é um debate que vai amadurecer com o tempo. Deixa você falar um pouco sobre isso. João, eu não tinha feito essa análise da forma como você está fazendo. Te prometo pensar nela, né? Porque não tinha caminhado nesse viés, mas tudo é possível, né? Nesse mundo tudo é possível. Aparece fantasma de tudo quanto é lugar para poder resolver a situação. Eu, embora você faça essa colocação de que talvez não fosse o momento do futebol, né, de se fazer isso no futebol, de se fazer isso no momento em que o Brasil está sendo percebido pelo mundo inteiro. Eu até não defendo esta teoria, né, mas eu a respeito, acho que cada um, né, a gente tem que estar pensando em tudo, acho que democracia é isso, juntar os pensamentos para que a gente possa chegar ao resultado dessa equação. Mas eu já penso que foi um bom momento, tendo em vista porque nós não ganharíamos visão em termos mundiais, né, se a coisa não estivesse acontecendo nesse momento exato dessa Copa, a hora que está todo mundo aí, aquela coisa toda. Eu acho que poderia existir os dois movimentos. E, em tese, eu achava que eles não deveriam se misturar. Não deve. Então, a hora que se fala do bloqueio para evitar que a população se misture com o pessoal, né, que está na Copa, eu acho que isso aí é perfeitamente correto, não tem que fazer essa mistura, tem que separar um pouco mesmo essa questão. Agora, o grande problema é que a própria Copa foi a grande fonte, possivelmente até de corrupção.
A partir do momento que... porque a partir do momento que o próprio governo admite e rasga a Lei 8.666, que é a lei das licitações, então, meu irmão, alto lá. Por que para isso eu rasgo o manual, né? Rasgo a lei, e quando eu vou para as questões da saúde, quando eu vou para as questões da educação, aí não, aí segue-se a lei que emperra, que a gente sabe que ela emperra todo o trabalho, né? Emperra a questão da rapidez. Não, para a Copa nós vamos ser rápidos, nós vamos fazer, vamos acontecer. Agora, para a saúde, para a educação, para as necessidades do povo brasileiro, né? Essa daí você vai esperar, porque não é prioridade. A nossa prioridade é outra. Então, isso acaba deixando a população atônita com esse negócio. Agora, você falava das depredações, essas aí são abomináveis, não é um negócio que deveria estar acontecendo, sob hipótese alguma, mas, de qualquer forma, ela existe, porque sempre vai existir um grupo em todas as sociedades, né, que são anarquistas. E esse grupo de anarquistas, ele existe no mundo inteiro. E sabe como que eles agem? No Brasil, inclusive. E sabe como eles agem? Eles agem da forma que estão agindo no Brasil. O que eles fazem? Eles chegam, iniciam o processo e saem de fininho. Porque aí tem a manada, né? Tem uma boiada que vai atrás e faz o serviço para eles. E eles automaticamente saem. É um movimento anarquista mesmo que existe no mundo inteiro e que nós temos representantes nesse Brasil para todo lado aí. Então, esse pessoal não nos interessa o anarquismo. Eu acho que isso aí é outra ideia altamente ultrapassada. É tal qual existia no passado os povos bárbaros, que faziam todas, né, que daí nasceu a palavra barbaridade, essa coisa toda, porque era a forma como eles faziam, como eles invadiam, como eles tomavam espaço, né, prejudicando tudo. Então, eu sou altamente contrário a esse movimento anarquista. Então, quando a gente coloca a questão dessa forma, por que está se colocando dentro da questão da anarquia? Né? Por que esse levante leva para o lado da depredação, né? De destruir o patrimônio público? Por quê? Porque não é uma bandeira de austeridade, é uma bandeira de indignação. E a indignação leva para a violência. Né? Você alimenta esse ódio, alimenta esse rancor, alimenta esse ressentimento, né, de estar sendo injustiçado, estar sendo punido de altos impostos, falta corrupção, bandalheira e tal. Aí você vai nesse levante. Mas a partir do momento que você vai para esse movimento todo, né, e que você percebe que não existe uma sociedade organizada nisso, não existem entidades, até porque eles estão rejeitando a questão dos partidos. Né? Por exemplo, PSTU, PCdoB, UT, sei lá o quê, esses movimentos que sempre fizeram parte, né, desses aglomerados populacional que faziam pressão popular, né, eles não querem essa participação deles. Por quê? Porque, olha, se não for através dos partidos, a gente não chega ao poder. Então, na verdade, a negação do partido agora só justifica, né, para quem? Para quem quer o desgaste do governo. Porque não é época de campanha eleitoral, não é época de levantar a bandeira. Né? E aí, a oposição que leva vantagem. E aí eu falo para mim mesmo, cara, eu vou ficar entrando nessa briga? Eu sou macaco velho, já vi nego levantar direta já, e depois a corrupção aumentou. Já vi nego levantar, pintar a cara de verde e amarelo, tira a cola, a corrupção aumentou, entendeu? Já vi o PT subir em cima dos tamancos para falar que o PSDB é ladrão, entrou o PT, a corrupção aumentou, entendeu? Então, essa coisa do levante, vamos pôr num parru para ver se muda os dedos, quer dizer, mudam os anéis, os dedos continuam. Então, eu já acho que não é por aí, eu já sou um gato escaldado, entendeu? Eu acho que as redes sociais podem sim, né, fazer seu papel de discutir essa questão do Brasil e chamar atenção para esse detalhe que eu estou colocando. Uma propaganda de uma empresa multinacional, uma montadora, né, que não tem sua sede, que não tem uma bandeira nacional, não tem uma bandeira brasileira,
coloca, patrocina, porque para você conseguir 18 milhões no YouTube, não é assim em 2, 3 meses, você tem que bancar, cara, tem que pagar, olha, e você recebe e cobra caro. Não, nós vamos colocar vocês na primeira página, vocês vão estar em tudo quanto é lugar, nós vamos colocar vocês na rede social, isso vai rodar o mundo, isso vai rodar o Brasil, entendeu? Isso é patrocinado e é dinheiro gordo que vai aí. Entendeu? E uma música que entra na proposta, subentende que é para exaltar a Copa das Confederações, com aquele chavão de chamada, né? Aqui isso é de guerra. Vem pra rua, vem pra rua. Observem só um pouquinho e veja se eu não estou certo. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Se isso é propaganda para vender carro, se isso vende carro, você sabe que quando o rapaz que deu entrevistas, que montou esse jingle, ele custou chegar nesse ponto, que o pessoal cobrava para ele, falava assim, faz um jingle para cá, porque a gente quer entrar no jogo da Copa e tal. Aí ele apresentava o jingle, dentro dos critérios, não é isso que a gente quer. Apresentou 1, 2, 3, não é isso que a gente quer. Aí ele tomando um banho, já puto de raiva, e começou a cantar assim, né? Vem pra rua, que a rua é do mendigo, o mendigo está na rua, ele começou a pensar nisso e criou, aí entregou. Aí falou, pô, aí tem coisa, é isso que a gente quer. Entendeu? Então, pô, é para se pensar, né? Se for para colocar o PSDB de volta, eu estou fora desse projeto. Se for para desgastar a Dilma, para nivelar por baixo, para o Aécio poder, né, o Fernando Henrique, né, essa turma antiga aí, botar a cabeça para cima de novo e achar que está com tudo na barata, eu estou fora desse barato. Agora, se quer discutir projeto, quer discutir proposta para o Brasil, vamos. Então, eu sou desse ponto de vista. João, eu acho que a questão toda, aí, posta do jeito que ela está, né, eu ainda acredito que há uma forma da gente canalizar essas questões. Vai depender muito de como as coisas caminharem daqui para frente. Ficou claro que ninguém quer saber de partido político, ninguém quer saber de político nenhum, você não vê quase nenhum deputado dando palpite, né? Sumiram da mídia, de todos os estados, ninguém quer se comprometer com o que está aí, né? Na tentativa de salvar o seu mandato. O ano que vem tem eleições, vão tentar aí dentro desse resto de ano entender realmente qual é o recado, tá? Mas a coisa está extremamente complicada em função dessa questão de que não há, né? A partir do momento também que não há um partido político, não há nenhuma instituição, o próprio movimento não tem, você tem lideranças isoladas, porque se juntou vários grupos com os mais variados interesses e tal. São anônimos. Certo? E são teoricamente anônimos, né? Teoricamente anônimos. Então, nem para conversar é um pouco preocupante, né? Eu vou procurar quem? Quem que eu vou Com quem que nós vamos negociar? Com quem que eu vou negociar? Vou negociar com todo mundo e tal, blá, blá, blá. O mundo não está preparado para essa negociação dessa forma, né? Eu acho que o que vai acabar acontecendo todas essas reivindicações que estão sendo pautadas, né, elas podem estar realmente sendo equilibradas e tal, revistas, como foi feito com a questão do ônibus, né, que não adianta, isso é bobagem pensar que 20 centavos, 10 centavos vai resolver a situação. Não é isso que tá em jogo. A teoria não é esta. É você, né, que faz uso nas cidades grandes do transporte público, é um absurdo, né? Você pega um 266, né, vamos falar do 266 lá no Rio de Janeiro. Cara, aquilo ali é uma loucura, aquilo é uma verdadeira loucura. Então, você não transporta animal, não transporta nesse país animal como transporta gente. Tá? Você olha para um caminhão que carrega frango, olha para um caminhão que carrega cavalo, porco, isso e aquilo. Tá? Tem leis sérias, né? Se tiver qualquer coisa errada nesse transporte, na mesma hora
é preso o caminhão, é preso o dono, é processado, é isso e aquilo. E ninguém processa nenhuma empresa de ônibus. Nenhuma nesse país. E isso é antigo. Eu era rapazinho, morava em BH, ia pegar ônibus para ir para o centro, eu ia agarrado na porta, fiz isso muitas vezes. E tem um cara que colocou um painel assim, colocou a pergunta assim: por que no carro eu tenho que andar com cinto de segurança, senão eu sou multado, e no ônibus eu posso andar em pé sem cinto e ninguém me pode multar a empresa? Por quê? Porque a empresa financia as campanhas políticas nesse Brasil. Certo? A grande maioria delas, de norte a sul, são perfeitos cartéis. Vai em Brasília, família Canhedo, a famosa família Canhedo, né? Tá lá, que é dona da grande maioria dos ônibus de Brasília, né? Então, há aí um grande cartel que beneficia, que sustenta, tá, esses políticos. Vou te contar um caso aqui, quando você fala assim, é antigo essa questão quando eu morava em BH. Então eu vou te contar de quando eu morava em BH. Certo? E eu vinha passear em São João del Rei, certo? Eu vinha fim de semana, que minha família mora aqui, eu estudava lá, isso nos anos 77, de 77 a 80. Você sabe que tinha um vereador, todos, não era um vereador não, todos, na época, ganhavam passe livre, eles e a família, passe livre nos ônibus da Sandra. Tinha isso. Eu morava com um, que o pai era vereador, e ele só ligava para a rodoviária, ele tinha carteirinha, cara. Tinha uma carteirinha grátis da Câmara, da Sandra. Ele podia viajar e não pagava a passagem. Certo? E o pai era vereador. Ora, ô João, para com isso. Né? Então, quer dizer, realmente, eu estou falando de 77. Nós estamos falando de 35 anos, quase 40 anos para cá. Ou seja, quase 40 anos a coisa não mudou, só piorou. E as pessoas, então, são carregadas dessa forma, né? E ninguém está nem aí para essa questão. Então, quer dizer, esses 20 centavos, esses 10 centavos, isso não nos interessa, eu acho que não interessa. Você sabe o que piorou além disso? Né? Naquela época, pelo menos, não tinha tanto carro igual tem hoje. Porque hoje todo mundo tem carro, o carro vende igual, vende calcinha de mulher, entendeu? Então, os trânsitos, você fica mais tempo em pé no ônibus, porque o ônibus fica parando, né? Aquelas corredores de ônibus. Então, além de você ter esse desconforto de estar andando apertado no ônibus, você ainda fica mais tempo no trânsito, em pé. Então, cara, essas questões todas vão cutucando. Né? Ontem mesmo, se você, quem assistiu o Fantástico, viu a trajetória de um aluno paulista, como que ele sofre para ele poder chegar até o emprego dele e depois retornar para ir para casa. Né? Então, quer dizer, isso a nível de norte a sul, o brasileiro está muito parado. O transporte público em São João, eu acho que ele não sofre essa mesma pressão, porque, na realidade, São João ainda é pequeno, né? O uso do transporte público é pequeno. Mas, mesmo assim, a gente vê desmandos. Com essa comunidade acadêmica aí da universidade, passou a ser, tem um usuário mais crítico, né? Agora, Clara, eu quero te agradecer imensamente a sua participação aqui nesse debate. Eu acho que a gente conseguiu colocar alguns pontos aqui que já era de comum, né, de conhecimento comum, algumas coisas que nós levantamos também que pode, né, gerar especulações futuras. E espero poder contar com você em outras oportunidades, né, para vir aqui debater sobre isso. E só para terminar, para falar que no dia que teve aquelas manifestações pesadas, que a imprensa começou a dar aquela cobertura, capital tal, eu lembro da Globo fazendo a reportagem, fazendo um compacto de tudo que aconteceu nas carreatas. Aí acabou, ele chamou o comercial. Adivinha qual que é o comercial que entrou? Vem para a rua. Pois é. Eu acho que, independentemente da sua teoria, né, que é a grande teoria da conspiração aí com relação a essa questão toda, eu acho que essa música foi assim, um estímulo. Não, essa música foi feita para isso. Isso não aconteceu e pegou a música para fazer como hino, não. Essa música foi criada, eu tenho esse entendimento,
que essa música foi criada para motivar esse levante, tá? Porque eu não vi, eu continuo falando aqui, eu não vi a ideia de um carro vendido ali naquela imagem, naquelas imagens que eu coloquei para você aí. Não sei se eu compraria um carro da Fiat porque eu vi essas imagens. E também não sei se isso me ligaria à Copa das Confederações. Não me ligaria. Então, isso me colocou essa pulga atrás da orelha. Tá? Então, se for para só mudar os dedos, né? Troca os anéis e mudar os dedos, eu prefiro, vou botar um freio aqui, vamos repensar isso aí, porque... né? Mineirinho igual eu, igual você, né? A gente dorme com o olho fechado no olho aberto. Olha, eu acredito que o momento agora, inclusive, é refletir para buscar um caminho que seja melhor para o Brasil. E eu acho que essas reflexões todas, a sua reflexão, a minha reflexão, a reflexão de todos, poderá realmente nos mostrar para que lado ir, né? Para ter um farol para a gente poder seguir, porque até este momento esse farol está meio que jogando luz para tudo quanto é lado e a gente ainda não tem ainda uma ideia clara disso, né? E isso é próprio nosso, né? A gente já amadureceu, nós já vivemos isso tudo. Nós tivemos aí, né? Nós éramos jovens na Diretas Já, certo? Então, vimos o que aconteceu. Hoje você tem um dos grandes líderes do movimento Diretas Já, né, dos caras pintadas, que hoje é deputado federal e que tem já uma folha corrida no STF, cheio de processos contra a figura no STF, que é o Lindenberg. Certo? Então, e aí? Será que nós vamos ter... O Brasil aguenta mais um repeteco desse? Teremos outros Lindenbergs e outros Lindenbergs por aí? Como é que vai ser isso? Né? Então a gente sabe que as coisas não podem ficar da forma... Porque o cara aproveita, tira proveito disso, se elege, e aí as coisas continuam, igual você diz, né? Troca-se os anéis, né? Mas os dedos continuam. Mas olha que responsabilidade do marqueteiro, né? Pensar assim, olha, o Brasil, como é que você consegue... chamar a atenção do brasileiro para criar um clamor? Tem que ser alguma coisa que todo mundo identifica, que é a paixão pelo futebol. Junta a paixão com a indignação, faz uma mistura disso aí, cria uma combustão, joga na rede social e implode isso tudo aí. É uma irresponsabilidade. Então vamos falar de outra irresponsabilidade de marqueteiro. Tá? A Dilma, segundo eu li na Veja dessa semana, está lá na Veja, um depoimento do Gilberto Carvalho, ministro dela, diz que ela só escuta 3 pessoas. Não escuta mais ninguém, nem ele, nem outros. Eu consigo lembrar de 2 nomes aqui. O terceiro eu não consigo lembrar qual foi o terceiro nome. Mas ela só escuta Mercadante, tá? E o marqueteiro dela. Sendo que o marqueteiro... tá? Tem prioridade sobre todos os demais. Então, meu irmão, o Brasil, se for dessa forma, como você mesmo está te colocando, nós estamos sendo governados por marqueteiros. E aí sim nós vamos para o buraco. E esses marqueteiros, eles foram lá para a Venezuela também, participaram da eleição lá. O marqueteiro da Dilma estava ajudando o pessoal do Hugo Chávez lá. E o marqueteiro do Aécio, né, que está com o Aécio, estava ajudando o outro lá que estava fazendo o contraponto lá. Claré, aqui dá assunto para demais. Se deixar, nós vamos longe. Se entrar na questão dos marqueteiros, a coisa vai longe, né? Vai longe, a questão vai longe, porque nós não podemos governar um país com marketing. Mas o Brasil é um país diferenciado em questão de rede social, viu? Eu acho que aqui os marqueteiros vão quebrar a cara. Tomara. Porque você sabe que o brasileiro é um dos mais aficionados por internet, né? É o que fica mais tempo na internet. Né? É um país que vive na internet. Então, eu acho que não é por aí, não. Caminho... Por aí não, marqueteiros, fiquem atentos com a rede social, porque aqui tem gente que pensa. Aí tem gente que pensa. Se o marketing é para não pensar, né? Então nós estamos contrários a tudo isso que está sendo feito por aí. Oh, oh, oh.